Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja muito bem-vindo ao nosso programa Palavra Viva. Nessa quarta-feira, para a gente partilhar o Evangelho que está em São Lucas. Hoje mais um momento para tirarmos um tempinho para Deus, para refletir, para conversar, para deixar Deus falar em nosso coração. O Evangelho de hoje está em Lucas 11, de 42 a 46. Ouçamos com atenção. Naquele tempo, disse o Senhor: Ai de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de honra nas sinagogas e de serdes cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insulta-nos também a nós. E Jesus respondeu: Ai de vós também, mestres da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós mesmos não tocais nessas cargas, nem com um só dedo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é um evangelho que, quando eu lia para preparar esse momento, a primeira coisa que vinha no meu coração, eu falei: Jesus tá bravo. Ainda brinquei, eu falei: você acha que Jesus não estava falando, não? Eu imagino Jesus falando bravo: ai de vós, fariseus. E são coisas que a gente pensa assim: nossa, pesado, né? A gente não só pensa como o próprio mestre da lei pensou aqui no final do evangelho. Ele fala: mas Jesus, desse jeito você insulta até a nós. E aí Jesus responde: ai de vós, vocês também. A intenção dele era essa. Jesus falou com todos aqui. E não está aqui nesse evangelho, mas eu imagino que uma expressão que venha para fechar aqui também é: quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, todas essas advertências que Deus dá, cabe para todos nós. Mesmo a gente não sendo mestre da lei, mesmo a gente não sendo fariseu, cabe para todos nós. Quando Jesus diz: ai de vós, Jesus quer dizer: cuidado, porque se continuares assim, vai dar errado. Se continuares assim, vocês irão para o inferno. Ele não diz aqui claramente. Mas esse ai de vós quer dizer que se você não muda as suas atitudes, as consequências virão. Nós não estamos aqui conversando, falando sobre um Deus maldoso que castiga todo mundo, que só quer saber de vingar e castigar. Não é disso que estou falando. Mas nós estamos falando de um Deus que é a verdade. Aqui não tem lugar para relativismo. Aqui não tem lugar para relativizar, relaxar, olhar para um outro ângulo. Quem é a única pessoa que conhece a real intenção do seu coração é Jesus. É Jesus. E de todas essas advertências que o Senhor nos dá aqui, uma delas me chama muita atenção, que é logo no início, que fala que os fariseus pagam os dízimos, né? Ou seja, cumprem as regras, fazem todas as obrigações, mas deixaram de lado a justiça e o amor de Deus. De que adianta? De que adianta cumprir tantas coisas, fazer tantas coisas, se o amor de Deus não está enraizado no nosso coração? E aqui é algo muito importante, porque alguns podem me ouvir e dizer: você está julgando os outros. Eu não estou julgando ninguém. Quem sabe do seu coração, se você paga o dízimo e se você tem justiça e amor de Deus no seu coração, é só Deus, meu irmão. Eu não sei. E talvez nem você saiba.
Talvez nem eu mesmo sei das intenções do meu coração, se elas são retas, se elas são sinceras. Muitas vezes a gente se convence que está certo. Por isso, na necessidade dessa justiça e o amor de Deus, é o amor de Deus que nos mostra as nossas atitudes, que nos mostra o que a gente deve ser, fazer, falar, agir. Jesus deixa muito claro aqui: ai de vós. No último programa que nós estivemos aqui, Jesus fazia uma promessa, né? Que seria ainda mais felizes aquele que ouvisse a palavra de Deus e as colocasse em prática. E aí é como se Jesus agora viesse falando: agora quem não cumprir, não ouvir, ai de vós. Ai de vós. E aí vamos entrar um pouco em detalhes aqui nas coisas que Jesus nos adverte. Primeiro, ele acusa os fariseus porque os fariseus pagavam o dízimo e deixavam de lado a justiça e o amor de Deus. E aí ele ainda deixa claro: vós deveis praticar isso sem retirar aquilo. Jesus está dizendo, sim, é importante pagar o dízimo. Precisamos sim, nós que somos católicos, precisamos sim pagar o dízimo para a nossa paróquia. Ir além, pagar mesmo, reservar a nossa parte financeira como a primícia. Naquela época o dízimo era pago no objeto, né? Por isso que ele fala aqui, o dízimo da erva, da hortelã. Fazia-se uma colheita de hortelã, colhia lá aquele tanto de hortelã. A primeira coisa que se fazia era tirar o tanto do dízimo, né? Eu não sei exatamente como, tirar aquele tanto do dízimo e ofertar para Deus. E às vezes nós fazemos o contrário, a gente dá para Deus o que sobra. A gente recebe nosso salário, paga as nossas contas. E aí se der no domingo, às vezes eu não vou pagar o dízimo, né, tal, mas se der no domingo eu deixo um trocadinho lá no ofertório. Precisamos sim pagar o dízimo, precisamos sim fazer o nosso planejamento financeiro e incluir o dízimo lá, junto com o meu plano de saúde, junto com o meu aluguel, com a minha luz, com o meu telefone, com a minha água. Mas não adianta fazer isso se a gente não estiver com a justiça e o amor de Deus. E aí quando fala-se aqui de justiça, não é uma justiça para julgar o outro, mas uma justiça para julgar a si mesmo. E esse amor de Deus é uma experiência com Deus, com esse amor de Deus que me ama diariamente, que Deus que me amou na cruz. É uma justiça de pedir ao Senhor todos os dias da nossa vida, para nos mostrar como estão as nossas atitudes, como estão as nossas intenções, como está o nosso dízimo. Jesus deixa isso muito claro aqui, né? É muito sério isso. E aí ele fala, né? Hora nenhuma ele fala que não é para pagar o dízimo, que é para viver só do amor de Deus. Não é isso. Muitos criticam, você dá dinheiro para a igreja. Eu lembro uma vez, eu tinha 14, 15 anos, na época de conversas pelo computador, aqueles programas de computador, tipo sala de bate-papo. E eu lembro que uma pessoa me chamou lá do nada e falou assim comigo: você dá dinheiro para a igreja? Na hora eu comecei a rir, que eu pensei: nem dinheiro eu tenho, o que tá falando? Mas eu lembro que eu já ajudava algumas coisas na igreja, não financeiramente, mas eu tinha aprendido, né, em casa a fazer algumas coisas, a trabalhar numa acolhida, umas coisas assim. E essa pessoa falou em tom de acusação, né? Você dá dinheiro para a igreja? Eu fiquei pensando, se fosse hoje eu responderia que eu gostaria de dar até mais, porque Deus fez na minha vida. E Deus fala aqui, Jesus não exclui que é necessário pagar o dízimo. Precisamos sim pagar o dízimo, mas precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Precisamos deixarmos também ser amados por Deus, praticar a justiça, principalmente comigo mesmo, com meus atos, com as minhas atitudes. E aí Jesus vem e dá outras advertências. E vão falando outras coisas para estes homens que estavam ali escutando.
Eu imagino que naquela multidão tinham fariseus, mestres da lei, pessoas importantes, né? Pessoas públicas, mas também tinham pessoas comuns, pessoas pobres, pessoas que trabalhavam muito para pagar o seu sustento, que também davam o dízimo, que também pagavam impostos, pessoas de vida simples, sofridas, também escutando aquilo. E de repente, pessoas que às vezes temiam os fariseus, tinham medo dos fariseus, de repente veio um homem e fala: ai de vós com os fariseus, e acusa os fariseus na frente de todo mundo. Eu imagino o tumulto que Jesus estava causando, né? Falando essas coisas na frente de tantos. E é interessante porque um deles se levanta, né, e diz: mas mestre, assim você nos insulta. Eu pensei logo, que homem corajoso. Eu ia ficar caladinha. Se fosse para eu questionar, eu ia chamar no canto depois, não na frente de todo mundo. Mas eu fico pensando nesse coração. Esse é um coração transparente. Esse é um coração que não tem medo com o que os outros vão pensar, vão falar. Eu imagino que este homem que questiona Jesus, talvez foi o primeiro a se converter. Porque se ele questionou, é porque ele estava ouvindo o que Deus estava falando. Se ele falou assim: vocês também não me insultam. Ele podia muito bem não só questionar, mas ele podia acusar Jesus de volta, falar que ele estava errado, brigar com Jesus. Não sei, eu estou fazendo suposições. Mas é bom pensar por esse ângulo, é bom pensar que Deus age no nosso coração com a nossa transparência, com o nosso reconhecimento. A gente vai encerrar esse primeiro momento, mas já já a gente volta com o nosso programa Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso programa Palavra Viva. E antes de encerrar, eu comentei sobre este homem, esse mestre da lei, que de forma ousada questionou Jesus, dizendo: Jesus, mas desse jeito você nos insulta. Insulta também a nós, que são os mestres da lei. E naquela época, os mestres da lei eram os que eram responsáveis por ensinar a lei para o povo. Ensinar as crianças, ensinar os mais jovens. Eram os responsáveis para dizer para as pessoas o que elas deviam ou não deviam fazer. E aí Jesus responde para ele: ai de vós também, mestres da lei, porque colocais cargas insuportáveis, que vós mesmos não tocais nessas cargas. Eu imagino que para nós, quando a gente escuta isso, pelo menos para mim, eu me lembro das cenas de filmes, de coisas, né, filmes que a gente já viu da história de Jesus, que mostrava os fariseus falando da lei, falando o que pode, o que não pode, né, contando ali em números o dízimo, um por um.
isso está errado, apontando o dedo na cara e jogando pedra e aquela coisa. E aí a gente pensa assim, não, hoje em dia nós não temos isso mais. Hoje em dia nós não somos mais fariseus. Nós viemos de uma cultura que entende o outro, que entende o coração, né? E aí hoje a nossa cultura trouxe para nós uma realidade muito triste, né? Que é um outro extremo de que não existe mais uma lei, não existe mais uma ordem, não existe mais uma regra a se seguir, que o mais importante é o coração, e aí desvirtua isso, né? Do que é o coração, do que é a bondade, do que é o amor. Infelizmente são conceitos muito distorcidos hoje na nossa sociedade. As pessoas já não sabem mais o que é um amor, o que é uma bondade, o que é um relacionamento interior de coração. Mas o grande problema aqui eram de impor coisas aos outros, porque eles ensinavam aos outros o que fazer, mas eles mesmos não viviam o que falavam. Era hipocrisia. E nós, quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Talvez nós não temos uma condição de impor algo para alguém. Por exemplo, eu não sou uma autoridade, eu não falo com várias pessoas, eu não mando nas pessoas, né? Eu não tenho essa função, mas eu influencio. Eu tenho capacidade de influenciar o outro. Eu tenho esse dom. E eu sei que eu tenho. E às vezes eu uso desse dom para influenciar as pessoas a tomar gestos, a tomar atitudes, a fazer certas coisas que eu mesmo não vivo, que eu mesmo não faço. Ou então eu faço as pessoas imitarem posturas, imitarem um jeito de vestir, imitarem um jeito de falar, imitarem situações e regras, sem dar a elas o sentido, sem dar a elas a justiça e o amor de Deus. É como se eu fosse um fariseu, ensinando as pessoas a serem fariseus também. Sem dar a elas a graça, o Jesus que me amou. Se eu vou falar para alguém, se eu venho aqui diante de um programa que passa em algum canal de televisão ou que passa nas redes sociais e começa a falar aqui de regras, você precisa fazer isso, fazer aquilo outro, porque Deus te ama e aí você precisa provar que você ama a Deus e tome uma atitude assim, assada. Mas, primeiro, se eu falo isso, se eu estou em uma postura dessa de querer te influenciar a fazer tais coisas, mas se o meu coração não está reto, se o meu coração não está voltado para o Senhor e não está íntimo no amor de Deus, de nada adianta as minhas palavras. Nada adianta. Talvez você vai ouvi-las, você vai tentar colocá-las em prática, mas os resultados não serão positivos. Ou então Deus, a sua infinita misericórdia, porque por misericórdia com a sua alma, vai te dar a graça de pegar essas palavras que você ouviu, colocá-las em prática e transformar em fruto bom, porque você viveu a experiência do amor de Deus. Agora, para a gente fazer como estamos fazendo, eu mesma, é uma responsabilidade muito grande, vir até aqui, partilhar a palavra de Deus e falar o que Deus coloca no meu coração. Preciso me vigiar muito, preciso ser essa pessoa que busca a justiça e o amor de Deus na minha vida primeiro. Senão eu vou ser fariseu. E eu corro o risco de ser. Se eu não me vigiar, eu posso ser assim que eu sair daqui. Não só em falar com os outros coisas, né? A gente quando fala, a gente às vezes não tem muito conhecimento da Bíblia, não entende direito das histórias, mas vem a palavra fariseu na nossa mente, a gente já pensa hipócrita, aqueles que falam e não fazem. Mas muitas vezes a gente não só fala, a gente mostra coisa que não fazemos. Ou então a gente
mostra o que fazemos. E fazemos bem. Por exemplo, os fariseus falam aqui, ó. Vocês gostam de ser cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós. Às vezes, hoje nós não temos praças públicas, mas temos redes sociais públicas. Nós gostamos que na nossa foto as pessoas comentem, compartilhem as coisas que nós fizemos. Por que que nós gostamos? Para a honra e glória de Deus ou para a honra e glória minha pessoal? E às vezes nossas intenções são boas. Por exemplo, às vezes eu posso postar uma foto na minha rede social, uma foto de uma cruz, uma foto de Nossa Senhora, escrever lá um texto muito bonito, dando um testemunho, falando de algo que Deus fez, o que vai fazer, ou algo que bonito. E aí, nesse ponto, eu posso estar sendo um fariseu. Porque em vez de ofertar esse ato meu, esse gesto, para que Jesus faça na vida das pessoas, eu fico ali vigiando se alguém está comentando, se alguém está curtindo, se aquilo chegou no coração de um ou de outro. Meus irmãos, é um risco, não é fácil não. Viver a palavra de Deus e fazer as coisas conforme Deus quer não é algo simples, mas é possível. É possível. E Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita sabedoria e misericórdia, Ele sempre vem no seu evangelho. Se a gente lê o evangelho inteiro, Jesus sempre nos dá a palavra de incentivo, sempre dizendo, ame a Deus, o amor de Deus. Mas Ele não deixa de exortar, Ele não deixa de falar, toma cuidado, orai, vigiai, cuidado com isso. E aqui Ele vai dando exemplo. Jesus pode estar a falar muito mais. Eu imagino que foi só alguns trechos assim que o evangelista escreveu. Jesus podia ter falado muito mais. Talvez Ele falou muito mais para aquele povo, né? Ele deu outros exemplos. Isso aqui são exemplos de situações que nós fazemos de errado, que nós ferimos o coração de Deus. E ainda assim, nós sabotamos a nossa santidade. A gente acredita que está sendo santo, a gente acredita que está fazendo certo, mas na verdade, a gente só está fazendo bem para nós mesmos, para o nosso ego, para a nossa vista, de como as pessoas não vão ver. Olha como ele canta, olha como ela prega, olha como ele reza bonito. Olha como Ele é caridoso. Esse não pode ser os motivos do nosso coração. E volto a dizer, meu irmão, tá ficando até repetitivo, mas volto a dizer porque Deus insiste nisso comigo. Comigo. Começando de mim, igual eu falei aqui, né? Isso tem que começar comigo, no meu interior. O único meio de saber se as minhas intenções são retas, se o que eu faço ou eu deixo de fazer é da vontade de Deus, é para glorificar a Deus, é para a honra e glória de Deus, é buscando a intimidade com o Senhor. É buscando uma vida de oração, é buscando uma intimidade com o Espírito Santo, é clamando Nossa Senhora. Porque infelizmente a gente se engana. Infelizmente, a gente, quando quer fazer algo, a gente se convence que é o melhor, que é o certo, que é isso mesmo, que vai fazer bem para a honra e glória de Deus. E às vezes nós estamos fazendo coisas apenas para a nossa honra e para a nossa glória. Apenas para que os nossos objetivos sejam alcançados. Por isso, meu irmão, fiquemos com esse dever de casa hoje. De começar a rezar mesmo. Fazer uma oração toda vez que vai tomar uma atitude, que vai tomar uma decisão. Jesus, me ajude a fazer isso para a sua honra. Senhor, só permita que eu faça essa viagem se for para a sua honra e sua glória. E tenhamos um coração aberto para a hora que o Senhor nos podar, para a hora que o Senhor falar conosco assim, não, isso não é da minha vontade não. Às vezes a gente está com um plano todo perfeito e ele dá errado. Porque a gente esqueceu de perguntar a Jesus primeiro. Ou então a gente até perguntou, mas nós levamos para Jesus já convencido de que aquilo ali está legal. Então façamos esse exercício, meu irmão.
façamos esse exercício de colocar em oração tudo na nossa vida. Colocar em oração e pedir a Deus a graça da justiça, principalmente consigo mesmo, e a sinceridade para entender se nós estamos vivendo conforme o amor de Deus, ou se nós estamos vivendo conforme o nosso amor próprio, conforme as nossas vontades, as nossas verdades, as nossas vaidades. Peçamos a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Virgem Santíssima, para que nos dê um coração puro para buscar essa intimidade com o Senhor e estar com Ele cada dia mais. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito obrigada por estar conosco. Continuemos juntos em oração, para que a vontade de Deus permaneça na nossa vida. Deus te abençoe. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.